Fala pessoal, beleza? Aqui é Bruno Nunes para mais uma resenha no canal. Eu estou com a resenha de um livrozinho pequeno, mas muito interessante, com uma história muito boa, que é a história, o marco histórico da história contemporânea, que é As Armas Cidadãs. É isso aí, é um livro publicado pela Atual Editora. Esse livro eu comprei, pessoal, num sebo por R$8. Um livro pequeno, com máximo 88 páginas. Ele é pequeno, mas ele é muito bacana. Esse livro fala sobre a Revolução na França. Como vocês podem ver aqui, sobre toda a questão da queda da Bastilha, a queda do rei XVI. Conta todo o relato, como começou. Esse pequeno ele explica muito bem, com detalhes e imagens. Tem cada imagem ilustrada muito bacana lá no plenário, na época que era um regime monarca, mas também tinha os seus deputados. Os deputados tinham seus partidos também. Mas o que aconteceu? Vou explicar mais ou menos um pouquinho sobre esse livro. Esse livro ele relata o seguinte: como a população estava passando muita fome, infelizmente o monarca, o rei, quer dizer, o XVI, ele não soube controlar da continuidade o que vinha a ter sido feito na França. O fato da França estar em guerra também com países externos, isso dificultou mais ainda o modo do rei controlar a sua nação. Então a nação começou a ficar sem comida em casa, sem circular dinheiro, porque o rei estava usurpando muito da população. A questão da guerra, tinha perdido a guerra, se eu não me engano, a França perdeu a guerra para o Japão, se eu não me engano foi o Japão, não, foi a Rússia que perdeu a guerra para o Japão. De fato, estava vindo de muitas guerras, estava em guerra, então estava usando o dinheiro da nação nas guerras, e a própria nação estava passando fome. O valor de um pão estava absurdamente alto. A população se revoltou, foi lá buscar o rei em Versalhes, na sua moradia. Quem não conhece, Versalhes é um local separado um local separado de Paris, que o rei morava, vivia, como fosse uma cidade, uma pequena cidade mais elitizada ali, da família real, enfim, elitizada. Então foram lá buscar ele, levou lá para Paris, mostrar a situação, como é que estava, precisava mudar, e onde tinha uns grupos que era a nobreza, o clero e os camponeses, que se igualavam como o terceiro estado, que eram os únicos que pagavam imposto. Era um absurdo, obviamente, era um absurdo isso. Mas, assim, eram os únicos que pagavam imposto. Então, eles foram lá cobrar. Então, uns grupos políticos foram lá também exigir que começava a passar a ter imposto em cima também do clero e a nobreza. Só que aí gerou revolta, muitos não gostaram e começou essa discussão. Enquanto isso, o país estava em guerra e também a nação estava com fome. Então, tudo aconteceu aí nesse período aí, onde começou a vir a Revolução Francesa, que foi a queda da Bastilha, foi o primeiro passo, onde a população se revoltou, pegou em armas, foi na Bastilha pegar a munição, se não me engano a munição ficava na Bastilha, e sim, foram lá se revoltar em cima da nobreza e do clero, que era o rei e era a Igreja Católica. E começou isso teve dois grupos nessa situação, que foi os jacobinos e os gerondinos. Os jacobinos sentavam ao lado esquerdo do rei e os gerondinos sentavam ao lado direito do rei. Os gerondinos eram pessoas mais conservadoras que queriam sim mudar a própria lei, mas mudar de acordo com uma graduação para poder ir melhorando sem cortar o que já aconteceu e começar uma revolução. Os jacobinos eram os revolucionários, que era o famoso Georges Pierre. E aí o Georges Pierre, um grande revolucionário da época, conduziu os jacobinos a essa revolução, tendo todo o trâmite de votação, onde o rei, com tudo que estava acontecendo, tentou fugir, e com isso ficou como um ato de traição. O rei foi capturado, assim saindo para a Áustria, foi pego, foi preso, e depois foi condenado à morte o rei. Aí teve o poder jacobino, que foi o Comitê de Salvação Pública, onde os jacobinos criaram a máquina de cortar a cabeça, França praticamente, e assim foi sucessivamente a matança. Uma grande matança foi na França nessa época, e no final das contas os próprios jacobinos, Georges Pierre, acabou sendo também degolado, acabou sendo tendo a cabeça cepada. Então, ou seja, virou o próprio refém da sua própria revolução. A própria revolução cortou a cabeça do revolucionário. E assim os gerondinos tomaram o poder, exerceram o poder, que o rei já tinha sido morto, a rainha foi morta, ou seja, toda a família real foi morta. E aí os gerondinos começaram a conduzir o país. E nisso estava tendo um grande
guerreiro, um grande general nas linhas de frente da batalha, que era Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte já estava ganhando popularidade em cima do seu poder, sua liderança lá na guerra que estava tendo, e logo em seguida, na volta, os girondinos já perdendo o controle também da situação na França, ofereceu o poder a Napoleão Bonaparte, onde o próprio começou um regime ditador de volta na França, onde aconteceu o quê? Que ele quis impor de novo, a um motivo como fosse uma família imperial, Napoleão Bonaparte I, enfim, acabou voltando para a estaca zero, então a Revolução serviu só para poder atacar o rei, que ficou com uma grande ofensa diante de todo o cenário da Europa, onde tinha diversos reis na Inglaterra, Áustria e outros lugares, e acabou sendo decepado a cabeça do rei e virou um grande transtorno, e esse virou um marco histórico contemporâneo na nossa história. Então é isso aí, pessoal, não deixa de se inscrever no nosso canal para dar uma moral a gente aí, para a gente ver que nós estamos crescendo, devagarzinho nós vamos crescendo. Também curtir esse vídeo, comentar se você já leu esse livro, se você sabe sobre a Revolução Francesa, sobre a queda da Bastilha, a queda do rei, os jacobinos, os girondinos, essas questões que surgiu o direita e esquerda já na Revolução Francesa, já as revoluções, e foi dando em massa, foi dando continuidade, e sabemos o que aconteceu nas revoluções, grande matança. Então valeu, pessoal, até o próximo vídeo.